crônica aborda a virtualização das relações em um contexto de ensino, observando como as pessoas se transformam em janelas durante encontros online. Enquanto algumas se abrem, outras preferem se manter fechadas. A análise do comportamento das janelas ocorre em meio a uma aula de metodologia científica. Então, vou ler um trechinho, não é o começo, é o meio da crônica. Janelas que falam são mais felizes? A autorização de entrada chegou junto de um rápido sinal sonoro. Naquele momento, janelas pularam na minha frente. Uma pequena parte emoldurava fotos sorridentes. Outra emoldurava iniciais de nomes. Havia ainda uma parte que se movia. Eram as janelas que estavam abertas. Corajosas, pensei. Exibem-se alheias aos julgamentos das demais janelas. A minha estava fechada, porque eu sempre preferi assim. Esconder era uma forma de liberdade. Uma voz quebrou o silêncio. A janela do meio falou e as demais prestaram atenção. Ela se movia. Um homem grisalho, magro e de meia idade dava os avisos iniciais. Seu rosto comprido esboçava um meio sorriso, exibindo os dentes amarelados. Atrás dele estavam livros metodicamente organizados em uma estante de madeira. Havia livros de todas as cores e tamanhos, alguns bem grossos, talvez enciclopédias. Tentei identificar as obras e os critérios utilizados para a sua organização. A voz grossa e ligeiramente cansada da janela interrompeu minha análise da estante. Fazia uma introdução, agradecendo a presença de todos. A janela se chamava Professor Horácio. Percebi que Professor Horácio não estava acostumado a ser uma janela. Isso dava para notar pelo seu olhar e também pela forma como procurava identificar o que precisava ser feito para que tudo corresse bem, transmitindo uma certa ansiedade em seus gestos e em seu modo de falar. Imagino que para alguém acostumado à presença física e tudo o que a caracteriza, olhares, toques, cheiros e interações, ser apenas uma janela que fala com outras janelas seja um tanto quanto incômodo. Mas era assim que a presença existia naquele momento, e ainda bem que existia presença de alguma forma. De janela em janela, olhava meus vizinhos de tela, enfileirados tal qual um prédio de tijolinhos. Observá-los ajudava a lidar com o cansaço acumulado. Percebi que todas as janelas tinham nome, mas nem todas tinham rosto. Possuíam voz, embora nem todas tivessem intenção de falar. Todas podiam se mostrar, não obstante, algumas não se sentiam confortáveis para fazê-lo. Era engraçado esse paradoxo. As janelas físicas são aberturas que permitem a passagem de luz e ar, através da qual se pode ver o outro lado. As janelas virtuais nem sempre querem estar abertas, como eu. A janela Professor Horácio seguia com seu raciocínio, mas era difícil distinguir qual era o tópico atual. Algo de metodologia, algo de elaboração de hipóteses. Defendia a construção de objetivos bem definidos. Falava de embasamento teórico. Era uma janela com argumentação científica. Obrigada.